E aí, Anne, seja muito bem-vinda. Obrigadão por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aí. Faz tempo que eu quero te trazer aí no podcast e eu acho que surgiu um momento legal. Só para explicar para a galera, eu vou deixar você se apresentar logo, que o objetivo dessas temporadas aí, desses episódios aí que a gente está fazendo, é falar sobre o dia a dia, falar a real sobre Design Ops, né? E aí eu acho que a sua participação aqui vai ser legal, porque você atua como liderança de design, então a gente pode conversar muito sobre os bastidores ali, as dificuldades e tal, com essa ótica, com esse cargo aí, aplicando a mentalidade ali de operações no dia a dia. E para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, se apresenta aí para a galera. Bacana, João. Obrigada pelo convite. Hoje eu atuo na liderança de um time de design, de product designers, né, que estão olhando para ferramentas internas de uma grande empresa de varejo. Já passei por um marketplace e já atuei também na cadeira de uma gerência mais operacional de um time de design e desenvolvimento front-end. Eu acho que, sendo designer de formação, toda a minha experiência foi nesse fluxo, né? E o crescimento também, passando por diversos desafios dessa cadeira, eu acho que eu consigo contribuir um pouquinho aqui com vocês. A gente consegue gerar uma discussão bacana. Bom demais. Inclusive a gente se conheceu na formação, né, que ainda era presencial lá, eu acho que, se eu não me engano, tenho quase certeza que você foi a A primeira primeira turma. turma, foi a primeira turma. Primeira turma, presencial. E aí depois foi fazer o Strategy, né, mais atual, e recentemente o Design Ops Leadership, né. Inclusive depois eu quero um depoimento teu de insights de antes e depois ali, o que você conseguiu aplicar e tal. Bom, vamos lá. Eu acho que para a gente iniciar o papo, vamos falar sobre processos, né. Adesão de processos ali no dia a dia, e clima de time. Eu acho que esses 2 assuntos acabam se conectando, né, a gente estava conversando nos bastidores aí, e acabam se conectando. E aí eu quero ouvir de você, assim, o que que tem de perrengues aí, dificuldades, nessa questão? Bacana. João, acho que até fazendo ali as formações contigo, né? E a gente acaba entrando nessas formações para estar ativo dentro da comunidade, conhecer pessoas, ter outras visões, né? Identificar ali outros contextos. E os treinamentos que você participou, organizou ali, a gente teve a felicidade de ter pessoas que atuam em diversas frentes diferentes, né? Então a troca sempre foi muito bacana. E aí o que que a gente percebe quando a gente fala sobre design ops com essa comunidade, né? É que a gente tem ali alguns direcionamentos, tem alguns frameworks que você apresenta também, que eles são muito importantes para o momento de imersão, de estudo, mas tem muita gente que está no freestyle, né? Começa ali no freestyle, começa a identificar uma necessidade, tem alguma melhoria para aplicar, vai fazendo, não sabe muito bem o que está fazendo, enfim. Então, é importante a gente ter pelo menos, não, vamos ver aqui o que a gente está fazendo, o que que é essa linha de estudo, o que que a gente está aplicando, e isso é importante, eu acho que nas formações que você traz, você deixar muito claro. Ó, aqui é um framework que a gente está fazendo caminho feliz, né? Mas a realidade é um pouquinho diferente. E aí, nesse ímpeto de implementar, de falar de ops e tudo mais, a gente tenta aplicar um by the book no time e isso não é tão efetivo. Então, como você comentou aí sobre clima e processos, né? É como um time de uma prática esportiva, por exemplo. Você precisa ter uma base. Não adianta você querer jogar um campeonato se você não tem base. Então, eu acredito muito, dentro das experiências na liderança, que a gente precisa ter um time ali muito consciente de ser uma unidade, né? Mas o líder, né, a pessoa que está à frente disso, que está ali no dia a dia, é importante identificar quem são essas pessoas que estão contigo, qual é o perfil, quais são essas competências individuais
que eles têm, né? Além de entender essas dinâmicas de troca, de comunicação entre eles, enfim, e ir atuando num processo de formação de time. Então, o seu papel como liderança ele vai vir primeiro na formação desse time, no cuidado dessas pessoas, para se entender como unidade, e aí, consequentemente, você tem um clima saudável, uma colaboração, para depois ter uma operação saudável, sabe? Então, não adianta a gente querer colocar o carro, a carroça na frente dos cavalos aí, porque pode dar certo, a gente pode ter adesão de metade do time, o outro restante não está entendendo muito o que está acontecendo, ou eles têm alguns atritos e aí não faz porque não quer, enfim. Então, são pessoas. A gente tem que entender muito bem essas relações humanas. Então, a gente precisa equilibrar o time e, e, e aí sim, com essa coisa mais estabilizada da comunicação entre eles e da troca, a gente vai implementando, vai fazendo um diagnóstico mais consciente do que eles estão precisando, e aí você vai ter uma unidade, as necessidades vão estar ali um pouco mais equilibradas, porque você já tratou as necessidades individuais, né? Então, acredito que você é mais efetivo, né, com relação ao diagnóstico e a proposta de novos processos ou novas ações, enfim, e esse time consegue ter uma adesão maior. Não, excelente, excelente, eu concordo. Essa estrutura e essa base aí é extremamente importante, que vem antes dos processos, né. E não é botar a carroça na frente dos bois, realmente como você falou, é ter um ambiente de trabalho, um clima legal de se trabalhar, né, pra gente assim, na posição de liderança a gente sabe, né, a gente, como você bem falou, tem que saber lidar com gente, são pessoas, né. Não somente lideranças, mas todo mundo tem que ter essa empatia, esse jogo de cintura. Pessoas são pessoas. Cada um tem seu universo. E esse universo, ele impacta diretamente no engajamento, como essa pessoa vai ter com Exato. aquele processo, né, com aquele trabalho, aquele projeto e tal. Muitas vezes a pessoa tá com a saúde, não tá com a saúde em dia, passou por um estresse familiar, eh ou até mesmo quer sair da empresa, por N motivos. Então, isso acaba influenciando na adesão dos processos. E se a gente não tomar atenção nesses pequenos detalhes, né, é como você falou, realmente, não tem como, não vai rolar, vai ter um bloqueio ali, um atrito muito mais, difícil. Você tem algum exemplo, ah case, assim, de que você enfrentou dificuldades e como você conseguiu, superar essas dificuldades de adesão de processos e tal? Como você comentou, né, é o papel da liderança identificar essas minúcias, essas pequenas questões. Não é um papel de alguém do teu time que está levantando alguma ação e tudo mais. Isso é benéfico. A gente precisa dar suporte, apoio para que isso continue acontecendo. Mas é papel do líder identificar ali algum atrito, e esse atrito não é entre pessoas, mas algum impeditivo, algum impedimento que está acontecendo, e tratar isso. Então, o que já aconteceu é um movimento no time de revisitar alguns processos relacionados ao próprio DS, a comunicação do time, como a gente estava fazendo release para time de desenvolvimento, como eram essas trocas, mas no time tinham algumas pessoas que estavam justamente nesse cenário que você comentou, né? Uma desmotivação, ou um descontentamento com um trabalho do outro, mas não conseguia dar um feedback, não conseguia falar, e a gente não conseguia sinergia para se colocar dentro de uma squad, para se colocar junto com o time de desenvolvimento e ganhar uma troca bacana. Então, é como se a cozinha do time de design tivesse aberta e não fosse muito legal de se ver, né? Então, a gente identifica isso, dá um passo para trás, né? A gente deu um passo para trás com relação a essa jeito diferente de fazer uma release, por exemplo. E
e começamos a tratar no time. Então a gente teve sim algumas substituições, aconteceram, né? A gente teve um trabalho de colaboração em alguns projetos e tal para deixar essa sinergia do time mais adequada. Eu vou falar muito de sinergia aqui, né? E aí sim a gente consegue começar a atuar num processo realmente. Então, no meu time tinha uma pessoa que estava com uma frente muito bacana, outras pessoas que não aderiram, não engajaram, como você comentou, e lá na Squad até chegavam a trazer ruídos de comunicação, né? E a gente teve que voltar para trás. Então, acompanhando as primeiras reuniões, acompanhando algumas coisas, tomo a decisão até de falar, gente, não é o momento agora, a gente vai revisitar tudo isso, e aí você começa a ter que tratar a pessoa que começou com aquela ação que é benéfica, e para ela não baixar aquela energia, ela começou enquanto você trata o restante do time, né? Então você precisa ter essa percepção, precisa começar a pegar feedbacks não só relacionados ao trabalho, mas relacionados das interações de design, né? E perceber essas pequenas coisas que interferem no dia a dia. Não sei se eu fui clara, mas acontece. E aí eu dei um exemplo de um release de um DS, né? Mas isso pode acontecer na documentação de handoff, uma forma como a gente faz uma critique, como a gente faz o convite de outros times, como a gente trata com negócios, como a gente vai lidar com métricas, exposição, enfim, tem diversas coisas que a gente pode fazer, mas essas pequenas interações entre as pessoas, esse entendimento do time com um outro, enfim, eu acho que a colaboração ela vai estar bem no topo aí de uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. Muito bom, muito bom. E você falou uma palavra-chave, sinergia, né? Acho que é uma palavra muito boa, assim, se conecta com colaboração aí, né? Uhum, Boa, eu acho que deu para entender sim. E ainda relacionado com várias questões que acabam acontecendo aí no dia a dia de design e tal, que toca em processos, né? Eu queria que a gente pulasse para um tópico que é relacionado a avaliações de desempenho e produtividade, né? E como você trata isso como você já tratou nas suas experiências, assim, quais são os pontos, os teus olhares, para realmente conseguir medir o desempenho e a produtividade do pessoal, né? uhum. Bem, tem as questões de competências individuais, e aí é um papo totalmente voltado para a liderança, né? Você vai fazer ali os mapeamentos de competências e necessidades específicas para o contexto que você está trabalhando, para o tipo de negócio que você está atendendo, né? Enfim. E aí você também começa a olhar para engajamento dessa pessoa, adesão. A gente falou, né, de adesão de processos, troca relacionados a este ponto, enfim. Essas questões não são só lá do dia a dia, elas precisam fazer parte da sua avaliação também e dos seus feedbacks com o time. Então, é seu papel deixar muito claro ali o motivo daquele processo existir, quais são as consequências de a gente não ter uma unidade, de a gente não ter uma coerência nas nossas entregas ou na forma como a gente se coloca, enfim. Então, é um trabalho de evolução realmente daquele profissional. Por isso que existe essa avaliação e por isso que você precisa, né, colocar isso para ele. Se você está no papel de liderança, você tomou uma decisão lá atrás que tinha a ver com cuidar de pessoas e contribuir para a evolução profissional dessas pessoas. Então, por mais que você converse com um profissional sobre as vantagens de aderir a um processo ou não e tudo mais, e se ele se coloca para você como, mas aqui isso não funciona por X, Y, Z, são duas coisas que você vai fazer. Entendeu por que aquilo não funciona? Isso é um feedback para você, né? Um feedback para o seu time.
A segunda coisa é explicar quais são as motivações, porque esse profissional, ele vai evoluir e ele vai ocupar outra cadeira, seja no seu time, seja em outro time, ou outra empresa, enfim, você precisa fazer parte disso, você precisa guiá-lo para isso. E o comportamental está muito dentro dessa, dessa evolução, né? Quando a gente fala de um profissional pleno, sênior e tudo mais, a gente já está falando de comportamental. A gente está falando, não estamos mais nem falando sobre técnico tanto. A gente está falando de comportamental, de quanto ele está colaborando, de como ele enxerga os processos, se ele tem uma visão sistêmica, enfim, né? Então, é relacionado a isso. Então, o engajamento é um dos pontos que precisa estar presente nas suas avaliações individuais, a adesão dos processos também. E como esse profissional está lidando com isso, se ele traz feedback, se ele traz pontos de melhoria, porque tem profissionais que eles vão ali aderir a um processo, aderir a uma cerimônia que você faz, tudo bem, e tudo bem, mas ele está ali por osmose, né? Ele está ali, participa, faz, mas às vezes não está vendo um vantagem, não vê, não tem, não entende o motivo de estar fazendo aquilo, não traz pontos de melhoria. Eu acho que quando você está em no seu dia a dia e você deixa de receber feedbacks e deixa de receber algum insight e tudo mais, é preocupante, né? Eu acho que é o momento de você dar uma revisitada aí nas suas questões, porque a gente entrou numa osmose. Então, acho que vale a pena estar sempre instigando, não é essa a palavra, João? Se você lembrar, me ajuda. Instigando o time a te trazer feedbacks, a questionar, sabe? Enfim, eu acho que é isso que faz sentido. Então, esses momentos de avaliação de feedback é onde você vai pedir isso, né? Onde você vai conversar e dizer por que que isso é vantajoso, enfim. Uhum. É a mesma coisa. Eu acho que dá para fazer um paralelo quando a gente lida muito com product designers, né? Acho que dá para fazer um paralelo de como eles atuam e como eles agem nos próprios nos projetos que entregam dentro da Squad. Você precisa embasar porque está propondo determinada feature, tá propondo determinado incremento, enfim. A mesma coisa você como líder vai fazer para o seu time, né? Então, pega toda essa experiência, pega esse fluxo que você já usou aí quando estava mais operacional e traz isso numa visão de liderança, né? Como que você apresenta isso? Quais são as suas motivações? Deixar muito claro qual é o seu objetivo e por meio de qual processo, por meio de qual ação você vai chegar nesse objetivo e como eles também vão chegar. Então, faz parte. E quando, não sei se eu posso entrar nesse assunto agora, mas quando você não tem um time de ops centralizado, tem ações que você vai trabalhar com eles para evolução também, e análise e tal, de operações com essas pessoas, né? Então, essas pessoas vão ter responsabilidades diferentes, voltadas para uma visão de ops, né? De operações, e isso pode fazer parte do seu plano de desenvolvimento individual, né? Por que não? Enfim, esse plano de desenvolvimento individual ele não precisa ser só voltado ao técnico, à squad ou a um projeto. Ele pode ser ter uma visão ali também voltada para a operação do seu time, para a tribo em si, né? Enfim. Eu anotei esse ponto que eu acho extremamente relevante a gente entrar nele, mas só para não perder o fio da meada aí falando sobre desempenho e produtividade, eu queria citar uma coisa que tu falou que são as consequências. E eu colocaria consequências e o propósito, né, daquilo que está sendo feito. Porque se a gente está falando de desempenho e produtividade, qual é a expectativa, né? A expectativa tem que estar clara, porque a pessoa também, enfim, ela pode ter uma ideia de produtividade que está na cabeça dela e a liderança ter outra e ter um desalinhamento. Então, acho que isso, Exato. isso inclusive, eu tenho a dizer que talvez seja um dos maiores erros que se encontra aí na gestão.
de pessoas, essa falta de alinhamento. Porque o feedback vai ficar meio torto, não vai funcionar, e vai ter muito vai e vem, sabe, de ajustes. Eu acho que isso acaba sendo desgastante. Então é legal logo no começo já ter esses alinhamentos aí, de expectativas em relação à produtividade, o que se espera da pessoa, e em cada ponto de contato, projetos ou N iniciativas, as consequências e o propósito daquilo que está sendo feito, né. Eh não sei se você concorda, eu já pulo para o outro tópico. Não, eu super concordo, João. E nesse começo, não, a gente precisa trabalhar muito a nossa resiliência também, a nossa empatia, porque vão ter profissionais que vão custar, né, essa curva de aprendizagem, ou de até de entendimento, ou de conseguir enxergar essas vantagens, ela vai ser menor do que outros. Então, nesses pontos que você colocou, pô, a cada ponto de contato a gente revisitar, a gente está ali junto, não tem problema você, em algum momento, sentar junto com essa pessoa e pegar na mão dela e falar assim, "Ó, isso é por conta disso, isso é por conta disso, a gente consegue melhorar." E você vai trabalhar junto com ela, sim. Você não vai ficar sentado na cadeira de gestão, demandando coisas. Você vai ter que sentar junto e fazer reuniões de trabalho, né? E desenhar um fluxo ali com ela e repensar e se fazer questionamentos, e você vai perceber que você pode também é, revisitar alguma questão que você tinha como verdade e ali naquele contexto não é, você consegue enxergar também outras coisas e essa troca fica bem bacana. Então, se você acha que você vai chegar em um processo, vai demandar isso, as pessoas vão aderir e aplicar, não vai rolar. Não é bem assim que as coisas acontecem. Esse é o caminho feliz by the book, né? Enfim, você vai trabalhar isso com elas, né? Você vai produzir junto, você vai testar junto, você vai voltar para a prancheta, enfim. Então, ninguém vai sair fazendo ou entendendo ou identificando vantagens só porque você fez uma reunião, expôs meia dúzia de slides bonitinhos e a partir dali todo mundo trabalhando, né? Então você tem um trabalho depois disso também, que é acompanhar e estar ali um pouquinho mão na massa junto com eles até que a coisa comece a rodar de forma mais independente, mais livre. Não, e assim, e não foi nenhuma nem 2 vezes, que eu já vi, até de conversas de bastidores e tal, de lideranças ausentes, que quando o bicho já pegou, que já houve aquela sobrecarga, né, aquela falta de feedback, começam a acompanhar a pessoa e já começam a ter uma cobrança que tá além do que a pessoa nem imaginava que a liderança, tinha essa expectativa em vista, só que ela não acompanhava a pessoa, como você falou também. E isso é até um problema, enfim, dá pra gente falar sobre isso horas, inclusive, né. Mas, enfim, isso aí são alguns problemas da falta de liderança, né, que infelizmente impactam as pessoas ali do time, né. Mas pegando um ponto que você falou ali, de tendo um time de ops centralizado, obviamente a gente tem um apoio muito mais avançado, né, um suporte Exato. muito mais avançado. E aí eu anotei aqui para te perguntar, para trazer exatamente essa relação, de mentalidade de operações em uma posição de liderança, que isso é algo que eu bato na tecla desde o de começo lá, né, das formações e conteúdo público. E como lidar com essa sobrecarga, né, porque a gente sabe que se não existe ops, na teoria a liderança é que tem que estar fazendo esse papel e tal. Então como lidar com essa mentalidade e essa sobrecarga, aonde num contexto aonde não existe essa formalidade, né, essa disciplina formal e estruturada dentro de um time, aonde a gente sabe que é importante ter, mas enfim, a gente tá falando da vida real, né. Uhum. Como você lida com isso aí? Eu acho que eu aprendi muito no,
batendo a cabeça, assim, ficando bem cansado, estressado e tal, e entendendo que eu não consigo, que a gente não vai conseguir salvar o mundo sozinho. Sozinho a gente não vai salvar o mundo, nem a operação de um time sozinho, né? Então, uma coisa tem que ficar muito clara no começo dessa conversa, né? A liderança ela não vai ter um papel, ela pode sim, se isso for um objetivo, mas inicialmente ela não tem um papel de formação de ops para aqueles profissionais, né? Então a liderança não está ali, vai fazer um treinamento e aí só vai olhar para isso, enfim. Então, quando você pensa em começar a aplicar isso de maneira mais estruturada no seu time, é um time às vezes pequeno, é um time que você não tem a oportunidade ali de dedicar pessoas, né, específicas só para isso, você vai começar a fazer esse trabalho, claro, como uma das primeiras coisas, né, que a gente tem que fazer, vai começar a fazer esse diagnóstico, entender desse diagnóstico quais são as frentes que são da liderança, e aí é do seu papel, né, estruturar algumas cerimônias individuais, tratar com gerências, enfim, a fim de trazer coisas para o time, enfim, diversas coisas que você vai, e aí faça um curso do João, que vocês vão entender do que eu estou falando, mas você vai pegar para você e se organizar no seu dia. Aí cada pessoa se organiza de maneiras diferentes. Vou pegar ali um dia da minha semana para fazer só isso, para olhar só para essas questões, para desenvolver materiais para apoio do time ou para conversar com o C-Level para conseguir algum treinamento, alguma coisa, porque você já está numa cadeira ali que consegue ter essas discussões. Enfim. É uma forma de fazer, é uma forma que eu me encontrei e que tem dado certo. Mas e as outras coisas, né? Porque você precisa entender. Lembra que no começo eu falei que você precisa ter ali, identificar quais são as competências individuais, quais são os motivadores, os valores individuais de cada um? Identificando isso, você vai saber a quem demandar determinadas tarefas que têm a ver com operações. Vai conversar com essa pessoa, você vai trazer ali. Poxa, por que não chamar algumas pessoas da cadeira de writer para montar um welcome kit, né? Um design kit aí, como muitas pessoas falam. Como é que a gente pode estruturar isso? Pode ser um projeto, né, da nossa squad ali, da nossa cadeira. Por que não chamar aquela pessoa que tem uma base de visual mais interessante para montar um ou outro treinamento para o time de design? Né? Então você começa a trabalhar algumas coisas com o time que não te sobrecarregam tanto. É claro que você tem um acompanhamento, isso a gente não consegue fugir, mas que não fica com essa carga toda para você. E você não vai fazer também diversas ações ao mesmo tempo. Né? Você vai ter que priorizar uma ou outra coisa e ir aplicando aos pouquinhos, né? Então, faz uma ação, deixa a coisa rolar, deixa o time é, é, absorver aquilo como parte do seu processo. Poxa, agora está no momento, a gente já se estabilizou de novo, agora está no momento de trazer uma outra ação. Porque às vezes a gente pode cair numa armadilha de se empolgar, fazer um mapeamento, estruturar algumas ações e querer rodar tudo ao mesmo tempo. Não vai rolar, você vai se sobrecarregar, você vai ficar estressado, as coisas vão começar a desengringolar porque você não consegue acompanhar tudo ao mesmo tempo, e isso pode causar diversos problemas, né, de saúde, a sua saúde, saúde do time, a percepção do time com você quanto à sua liderança, que vai parecer uma liderança caótica, uma liderança que está sempre inconformada com alguma coisa, sempre cobrando algo novo, isso não é tão bacana. Acho que vale a pena você ter muita calma, né? Vai testando, né? Vai entendendo até onde até o tamanho do passo que você consegue dar sozinho, o tamanho do passo que você consegue dar com mais uma pessoa.
E aí você vai trabalhando até uma outra posição, enfim, é isso que faz sentido. Você vai trabalhando as pessoas dessa forma. Não é uma formação, você vai só indicando quais são as vantagens de um ou outro processo. Uhum. Não, você falou muito bem, essa parte de cuidar da sobrecarga. Excelente. E eu até adiciono que isso tem a ver com o que a gente conversou anteriormente sobre o alinhamento também. É função da liderança alinhar o quanto a liderança tá afogada de trabalho, né? E expor Uhum. isso pro time também para não parecer que tá sempre estressado ali e tal. O time precisa entender também porque a gente acaba sendo ali a barreira de várias coisas que não acabam descendo para o time, e isso sobrecarrega e de fato tem que ter esses cuidados. Fazer o diagnóstico e saber comprar as batalhas e tal, né. Mas eu acho que essa Sobre exposição, essa vulnerabilidade que a liderança tem que ter também, expor a vulnerabilidade, eu acho que é importante. O que que tu ia comentar? Não, é justamente sobre isso. Às vezes a gente tem uma pessoa, né, na coordenação de um time ou como design lead e ela pode não identificar o momento de expor essa vulnerabilidade. E como fazer isso? Se eu puder dar uma dica, é entender. Olha para o teu time, vocês têm cerimônias do time, né? Vocês fazem daily, né? Pensando aqui, que as pessoas, os profissionais que estão inseridos em squads, eles vão ter ali os momentos com os POs, com os devs, enfim. Mas e o teu time de design tem momentos para eles, né? A gente tem trocas estruturadas para expor qual é o desafio de um, do outro, enfim. E você, como líder, você não vai ficar ali moderando esta reunião, ou esta cerimônia e ouvindo. Você vai se colocar na mesma cadeira que eles. Então, o meu desafio essa semana foi isso, aquilo. O meu, como liderança, claro que você não vai expor ninguém. Mas o meu, como liderança, foi conversar sobre isso, buscar aquilo, fazer determinada ação e tal. E você tem tarefas como eles, né? Você só tem responsabilidades diferentes. E você expondo isso, né? Você tendo essa troca, eles começam a te chegar, pô, tá trabalhando comigo também, faz igual, tá? E nisso, alguém pode até identificar, já aconteceu comigo, de ir num privado e falar, vi que você tá fazendo tal coisa, eu consigo te ajudar com isso, né? Ou já tenho esse material, enfim. Então, a troca começa a acontecer quando você se coloca num lugar de compartilhar, né? Quando você começa a compartilhar realmente o seu dia a dia com o time. Não é tabu, De né? Cadeira de colega, lado. né. Você tem o seu cargo, a sua função, simples. Mas todo mundo ali tá no mesmo barco. E desculpa te cortar, pode continuar isso. Não, é isso mesmo, é isso. Boa, boa, boa. E assim, e eu posso complementar, isso faz total diferença. Faz muita diferença. Quando a gente mesmo expõe ali o que tá fazendo e tal, faz total diferença. E só para antes da gente pular para o próximo e já indo até para os finalmentes, eu só quero complementar isso pra galera, que assim, o pessoal tem que entender que, a liderança, né, de design, ela tem uma claro que isso varia de empresa para empresa, né. Então, enfim, o X-Design também vai variar de empresa para empresa, maturidade design, enfim, isso varia, tá, mas não estamos entrando nesse aspecto. Mas considerando uma uniformidade, assim, de expectativa de liderança, a liderança ela está muito mais voltada realmente pra estratégia, pra visão, pra ampliação do negócio como um todo, cuidar das pessoas obviamente, mas é essa parte de estratégia também. E foi exatamente por isso que Design Ops nasceu, para ser essa especialização da liderança focada na gestão do ambiente, né. E aí, enfim, trazer todos aqueles aspectos que vocês veem na formação e tal. Então, tirando essa sobrecarga da liderança, a liderança consegue desempenhar o seu papel em seu máximo, né, digamos assim, realmente focar ali no negócio e tudo mais. E aí tem esse ecossistema, né, essa pessoa ou pessoas que realmente vão olhar ali para a parte,
de clima, processos, enfim, e tudo mais, né. Hã, por isso que cabe nessa parte de sobrecarga, né, que muitas vezes a gente quer fazer tudo e acaba não conseguindo de fato, né. E aí precisa do apoio do time também, o time entender que a gente está sobrecarregado e também querer ajudar, né. Eu acho que inclusive esse é um dos pontos que surgem as pessoas que acabam se tornando pessoas de ops, né, através dessas iniciativas aí de pegar essa pilulazinha ali de atividade e tal, pô, pensar no coleguinha que tá ali do lado, vou melhorar o minha organização do meu Figma e tal, e essa mentalidade começa a expor ela, né, nessa posição, né, de ops, caso ela queira como carreira, mas eu acho que esse é o ponto de partida, assim, até já para quem tá nos ouvindo entender que esse é um bom insight por onde começar, né. E aí, Anne, pode complementar tudo que eu falei se quiser, mas eu já vou entrar no último tópico, que é sobre métricas de performance e versus, né, e métricas de experiência, que é uma das coisas que a gente fala lá sobre métricas e expõe a diferença, né, de uma para outra. Você numa posição de liderança, como é que você trata essas 2 assim, para qual, eh, pode dizer que no seu cenário atual, qual o seu olhar principal hoje? Ele tá mais para desempenho ou ele tá mais para experiência, assim? Uhum. Só complementando o que a gente estava falando anteriormente, realmente, acho que é nesses momentos de troca e tudo mais que a gente começa a identificar, o profissional começa a se ver como um profissional mais voltado para ops, né, enfim. Mas se eu puder dar uma dica, assim, bem sutil com relação você como líder e você olhando para o seu time que está começando a fazer essa movimentação, identificar se esta pessoa que começou a trazer essas frentes novas, essas coisas, ela tem uma visão sistêmica e consegue ter uma leitura do teu contexto atual na empresa. Porque às vezes vocês trazem, né, algumas coisas, algumas frentes, algumas propostas, o contexto da sua empresa, não faz sentido, né? Pô, faz sentido aqui uma empresa que está um pouco instável, acabou de passar por um layoff, será que é o momento da gente trazer um processo novo? Peraí, gente, muito bacana, mas leia o ambiente, né? Entenda o clima, consiga perceber os momentos adequados disso. Não, você como líder na hora de aplicar e você olhando para a tua equipe se ela tem alguma frente, alguma proposta nesse sentido. E aí você vai fazer essa troca, vai fazer essa leitura, identificar o momento correto e quais as ações corretas para fazer. E aí agora voltando e falando de métricas de ops e métricas de usabilidade, tem uma de produtividade e usabilidade, né? Tem algumas questões, eu vejo muito métricas de usabilidade e sucesso quando a gente olha para o nosso produto e para objetivos de negócio. Então, a gente está falando ali de OKR, KPI, algumas frentes que os POs trazem para dentro das squads, e eu não acredito que a gente consiga separar essas questões, essas métricas de UX, das métricas de produto e de negócio. A gente está sempre ali andando junto. O nosso sucesso é o sucesso do time de negócios, né? O nosso sucesso é a adesão do nosso usuário, da nossa pessoa que está ali usando o sistema e o resultado disso para a empresa. E aí cada negócio, né, vai ter a sua métrica adequada. Agora, quando a gente fala métricas do time, produtividade e tudo mais, a gente pode traçar um paralelo entre times, independente da área que atua, né? Então, como depende muito do cenário que a gente identificou lá na frente, né? Mas qual é a visão que os outros times têm agora do time de design? Pede feedback, né? Tenta, você fez ali um diagnóstico anterior.
acredito que você conversou com outras cadeiras, né? Você conversou com POs, com desenvolvedores, com outras lideranças, você teve ali um feedback do seu time. Como você começou a organizar esse time, aplicar outros processos e tudo mais? Como essa percepção do time de design diante dos times pares foi alterada? Então começa a perceber isso, né? O quanto o teu time tem sido acionado para coisas que não são relacionadas só com um produto? Será que você agora, né, você e o seu time está sendo acionado para discussões mais estratégicas? Será que começaram a ver o seu time mais estruturado para que você consiga ali colaborar com outras coisas? Então isso, independente de se você está numa empresa de varejo, numa fintech, numa edtech, enfim, eu acho que você consegue começar a perceber essas questões, né? E o quanto você tem de turnover desse time, de felicidade desse time, né? Enfim, você vai começar ali a entender se as suas ações estão sendo realmente efetivas. Então, tem coisas relacionadas ao produto e ao retorno do negócio, e isso é de empresa para empresa, de produto para produto, e você pode até acompanhar isso por profissional individualmente, né, o quanto ele está entendendo isso, e isso é uma análise individual, tem a ver com o plano daquela pessoa. E você começa também a olhar para o seu time como uma unidade. São coisas completamente diferentes. E aí vai fazer ações coletivas, né, com relação a isso, que normalmente estão dentro ali daqueles pilares de Ops, né, o individual você trata sozinho, as ações coletivas elas estão muito relacionadas a Ops. Então a gente fala muito desse turnover, o tempo de onboarding de uma pessoa, o tempo que ela levou ali para se integrar ao time, enfim, tem diversas coisas que você pode começar a analisar como um time de forma mais coletiva. O individual e o negócio é uma coisa, o coletivo é outra. Não sei se ficou muito superficial, João, mas pelo menos é uma ideia que a gente consegue colocar e aí desdobrar diversas coisas, né? Não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É importante o pessoal, eh eh, quando a gente está falando de métricas ali, de obras, de performance e tal, realmente tem que separar ali o coletivo do individual, isso é extremamente importante. E e assim, como a gente tá numa temporada de falar real mesmo, dos bastidores e tal, a galera eu acho que existe muito glamour ainda quando a gente fala de métricas, né, existe muito glamour. Dashboards lindões e muitas métricas de vaidade que não servem pra nada. E o pessoal tem que entender que, assim, é difícil metrificar tudo isso que foi falado, que você expôs, né. Ah, então criar um dashboard ali de performance e tal já é dificultoso, de métricas de usabilidade também e tudo mais. Então isso leva tempo também, não vai ser de uma hora para outra, que você vai conseguir dados suficiente para montar realmente algo que você olhe, acompanhe, só bata o olho e tome uma decisão. Isso leva tempo. Óbvio que a gente quer chegar nesse nível, e a gente chega em algum momento, mas para quem tá nos ouvindo tem que entender que, não é assim da noite para o dia, né. E fora que nem tudo tá nas nossas mãos, né. Eu tive o privilégio, por exemplo, na minha última experiência, ter um agilista do meu lado, que ele me ajudava muito das métricas que eu acabava fazendo e tomava muito tempo, por exemplo, lead time, que ele já me Uhum. trazia esse dado, sabe. Então, realmente, se você tem essa vantagem de ter uma estrutura de agilidade, né, tem esse departamento dentro da da sua empresa, colhe junto e peça também dados para você, porque tá todo mundo ali no mesmo barco, então são dados que são relevantes que você precisa e se ele sabe, desempenhar esse papel aí, te entregar dados que vão te facilitar, usa e abusa. De outras áreas também, usa e abusa. Eu acho que essa é a minha dica. E só para deixar extremamente bem claro, quando a gente fala de métrica de performance, é produtividade.
Ponto. Tudo que envolve produtividade. Métrica de experiência é tudo que envolve UX, produto, Bacana. enfim, né, CSAT, etc, NPS, por aí vai, né. E só para fechar também, pra galera entender, profissionais de ops não são responsáveis por, criar métricas de experiência. Isso faz parte do time, das lideranças, da squad e por aí vai, né. Agora acompanhar, trazer insights e tal, beleza. Agora o papel fundamental é criar as métricas de performance. Aí sim esse profissional, Isso. ele vai ter esse papel, né, fundamental ali. Pode E falar, aí, mano. se você quiser começar, tipo, algo que depende de você e do seu time, pô, vou começar agora, o que que eu posso começar a medir? Pô, mede a carga do time, né? Mede a saúde do time, a saúde que eu digo é como que aquela pessoa está se sentindo. E você tem diversos meios de fazer isso que não são tão formais e que fica mais divertido. Uhum, Com relação à carga, aquela pessoa hoje está com tempo, né? Isso eu aprendi com um líder meu, assim. Aquela pessoa hoje está com tempo de fazer as tarefas com que ela se comprometeu? Não está com tempo. Ou vai conseguir? Está meio apertado. Enfim, você consegue ir medindo isso no dia a dia e vendo quanto essa carga está baixando, quanto de produtividade, né? Você falou de agilistas e me veio logo o Gira na cabeça. Tem muitos profissionais que não são muito fãs do Gira, mas o Gira ele é sensacional, né? Pede ali para alguém te ensinar como é que você monta um board, como é que você analisa alguns dados que são gerados ali, porque tem ações de ops que vão falar ali sobre a documentação. Se você mexer com documentação de design, não sei se vocês já falaram sobre isso, enfim, mas tem formas de tratar isso a ponto de você diminuir esse lead time de documentação de design. Como é que você. Quais são os processos que você está aplicando nos seus projetos, né? Então, tem coisas que você consegue começar a metrificar, mas sem fazer um moonshot, né, no começo. Ver o que está dentro dos seus limites, das coisas que você consegue fazer agora sem depender muito de times externos, né? Porque aí você vai gerando valor, você vai mostrando para o time, você já mostra para alguém mais experiente que você já tem para evoluir, e aí você já vai embasado. Se você for com um zero, é muito difícil você conseguir um apoio para conseguir, mas dá para fazer. boa. Ô, Anny, já para encerrar, eu queria um breve depoimento seu de, o que te influenciou, assim, que realmente foi significativo, né, antes de depois, né, de ter feito a formação, tanto do strategy quanto o leadership e tal, né, até para falar para o pessoal, a última edição do ano, né, de 2024 vai ser agora em outubro, né, e aí pode ser um breve depoimento seu mesmo de realmente: "Ó, depois do curso eu tive esse insight aqui, realmente foi importante, assim, fez a diferença". Uhum. Acho que a criação das comunidades e de troca, João, são muito bacanas nesse ambiente que você, junto com a Design Ops Lab, proporciona ali para o time, né? Então, as trocas são muito legais. A gente consegue, dentro da forma como os conteúdos são colocados, as discussões são feitas, a gente consegue entender um pouco de como é a realidade de outros profissionais. E algum ponto que as pessoas colocam, até que você mesmo coloca, você vai testando. Então, diversos frameworks que você já colocou, já testei dentro da empresa, alguns estão rodando até agora, outros a gente acabou adaptando, enfim. Então, é você sair do freestyle, né? Como eu comentei no começo, às vezes a gente está fazendo alguma ação que você acha que a necessidade te coloca, né? Te colocou ali, você acha que está fazendo certo, acompanhando a tua formação, você fala, isso tem um nome, isso, isso foi estruturado aqui de outro jeito, deixa eu revisitar, enfim.
Na minha experiência, e aí ela é muito individual, eu tive esses momentos de conseguir estruturar melhor alguma ação que já estava sendo feita ou repensar em alguma coisa, enfim. E a troca, as trocas nos momentos que são presenciais, né, os ao vivos, eles são sensacionais. E poder participar de trocas, mesmo não estando na sua turma, né? Eu vi que você começou a fazer isso, isso é genial. É, os contextos são realmente diversos, muito diversos, né. Exatamente. E você E começa a ter também uma maturidade para as discussões internas com os seus pares, né? E uhum, também com os níveis superiores ao seu. Então, acho que vale você ter vocabulário para poder falar, vale você começar a estruturar materiais para poder embasar a sua necessidade, enfim. Então, só o tete a tete, só o cafezinho, às vezes não funciona, né? Você vai lá, uhum, fala com alguém que você tem uma ideia genial, não é bem assim. Acho que vale você ter essas minúcias de vocabulário, de material, apresentar algo mais estruturado, enfim. é verdade, verdade. Bom, o meu preferido sempre vai ser, né, até porque foi o primeiro, o 3Ps, né, Canvas, mas, hoje eu acho que um dos mais úteis e plug and plays de qualquer nível de senioridade é o PPR Canvas, assim. Eu não sei, eu tenho Uhum. um apreço muito grande pela estruturação ali da ideia, né, da defesa do projeto, enfim, eu acho que ele é super útil, assim. Muito obrigado, Anne, pela participação. A gente sabe que o dia a dia aí é bem cansativo e tal. A gente está de madrugada aqui agora gravando aí pro pessoal, então o mínimo que merecemos é um like e compartilhar com a galera, né. E é isso, brigadão novamente. Obrigada a você, João, pela oportunidade e vamos trocando. Fico à disposição, né? Caso você queira falar mais ou alguém que estiver nos ouvindo quiser me acionar para trocar alguma ideia, é só entrar ali no LinkedIn e super topo e gosto Bom de demais. trocar essas ideias.